Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, com muita fé, com muita confiança, com muita vigilância, né? Você sabe que estava fora do texto, está fora do texto, mas estou sentindo no coração. Dezembro parece que sempre é um mês complicado, né? E aí me veio... esses dias eu fiz um vídeo falando que dezembro, o Natal, né? A gente acaba esquecendo do verdadeiro sentido e principalmente dos almoços em família, né? De passar as comemorações em família, porque é sempre aquela coisa, eu não vou porque fulano vai estar, eu não vou porque é de ciclano, eu não vou porque... Sabe aquelas coisas? E eu falei, gente, e a gente tá ali exatamente para comemorar o quê? O nascimento daquele que veio nos ensinar a amar, a compreender, a caridade, a empatia. Então, você vê como a gente diverge do sentido real do Natal. Ah, é festa, festa. Então, aproveita aquele momento em família para pôr em prática, para celebrar exatamente para pôr em prática os ensinamentos exatamente daquele da qual nós estamos celebrando o nascimento, né? Então que a gente tenha esse olhar, porque você sabe que parece que a cada Natal que tem passado, eu acho que começou o ano passado, na verdade, eu tenho despertado, tem despertado em mim algo diferente diante do Natal. Enfim, vamos nos ater ao texto. É que, assim, eu achei importante comentar, né? E aí, a gente também tem que se manter atento, porque o Natal a gente vai celebrar o nascimento de Jesus e a gente tá num momento muito complicado, que parece que é uma luta ali, entre aspas, do bem e do mal. Então, assim, é a celebração do nascimento de Jesus, né? Onde eu falo o espírito natalino tá solto, mas não é espírito natalino, né? De Jesus. Isso, né? O nascimento, o sentido do nascimento, daquele que veio nos ensinar e tudo mais. Então parece que o lado que não quer que a gente progrida, eles atacam mais. Enfim, que a gente possa se manter atento, orando e vigiando, tá bom? Já disse isso, né? Já foi dito isso, orar e vigiar, então, que possamos pôr na prática. Agora sim para o texto, vamos lá. Então, estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E o tema de hoje, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. E aí, quando a gente entra para o particular e sai do que é comum a todos, sai do universal, o que acaba acontecendo? Ao invés de aproximar os filhos de Deus, separa-se. Olhemos, né? Quando a gente fala simplesmente de Deus, da caridade de modo comum, né? É comum a todo mundo. Agora, quando eu falo particularmente de religião X, Y ou Z, aí cada uma tem a sua. Cada um tem a sua opinião sobre a própria religião, porque vai lá e cada um expressa de uma forma. Cada um defende a sua. Só que o sentido geral é Deus, né? A união ali. Todas levam a Deus, cada um tem os seus caminhos. E aí quando a gente, o meu caminho é melhor, não, o meu caminho é mais fácil, não, o meu caminho é o certo. Entende? Então, ao invés de unir os filhos de Deus, acaba se separando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Fora da caridade, fora da igreja, fora da verdade, é fora da caridade não há salvação. Quando eu entro para os particulares, me abre um leque que acaba separando. E aí, o que acaba acontecendo, né? Quando eu
volto para o particular, né? Cada uma com a sua. Ao invés de incitá-lo ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre as pessoas, né, que seguem diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. Então, o que acaba acontecendo? Você vê dentro de uma própria família, cada um com a sua religião. Então, às vezes, eles não se conversam, eles não se olham, eles não se entendem. Por quê? Porque cada um defende a sua religião, achando que somente a sua que é a certa. Então, sim, cada um tem direito de seguir a religião que quer. Mas isso não pode causar, porque Deus, Jesus, vem o quê? Para nos unir, para nos ensinar. Então, quando eu me deparo com uma religião, com uma seita, com enfim, que ao invés de me unir com meu irmão, com meu próximo, me separa, então, pera, alguma coisa aí tá errada. E às vezes também, gente, não é nem propriamente a religião, é o meu posicionamento sobre. Porque eu posso ouvir o que está sendo dito, mas saber interpretar e lidar com isso sem causar uma separação na família, entre amigos, enfim. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Então foi o que eu acabei falando aqui, né? Você pode até ouvir, mas aí vai da sua interpretação, da sua consciência, da sua cabeça. Então, fora da caridade não há salvação, é o princípio de igualdade. É isso que tem que ser, a igualdade, igual para todo mundo, independente de religiões. Então, a gente tem que se ater a isso, sabe? A união, que fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. A gente tem que aprender a ser um ser pensante, levar para o crivo da razão, sabe? Isso tem sentido, isso tem razão, não tem, entende? Então, tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Então é isso, independente da religião. Eu tenho que dar a mão e orar pelo meu irmão. Não importa se ele é da religião X, Y ou Z. É o amor de Deus em nós. Você entendeu? Esse é o verdadeiro amor. E não sendo tão separatista, sendo tão parcial. Não, não é isso que Deus quer de nós. Com o dogma fora da igreja não há salvação, condenam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Então, é isso, você entendeu? Se eu pôr a minha igreja em questão, a ela somente é a salvação, acaba acontecendo isso. E a gente vê muito isso. A gente vê no nosso dia a dia, né? Pessoas que às vezes não se conversam, não se dão muito bem, olha torto pro outro. Por quê? Porque prega uma fé diferente da minha, uma religião, onde na verdade é um Deus só. Os caminhos às vezes que são diferentes, mas Deus é um só, entendeu? Então, fora da igreja, acaba causando uma condenação entre as pessoas. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica, porque o Cristo nos ensina o quê? A amar, né? Amar a todos, indistintamente, de cor, raça, me fugiu a palavra, mas de religião, independe. Então, o dia que a gente aprender isso, e cada um tem o direito de seguir o que sente no coração, você entendeu? A gente não tá aqui para julgar se tá certo ou tá errado. O importante é eu me dar bem com as pessoas, eu amá-los, eu respeitar a escolha do outro, como em qualquer situação, tá? A gente tá falando aqui da igreja, como em qualquer situação é importante a gente respeitar a opinião do próximo. Eu tenho a minha, o outro tem a dele. Tá certo, tá errado? Pra mim tá errado muitas vezes, mas pra ele tá certo, tá bom? Fora da verdade não há salvação?
é a mesma coisa do que fora da igreja não há salvação. Não há salvação. E também exclusivista. Porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Se ele está lá pregando isso ou aquilo, ele acredita ser verdade. Só que a verdade do outro pode não ser a minha verdade. E aí a gente cai na mesma situação do fora da igreja. Porque a minha verdade é essa. E eu estava discutindo isso ontem, discutindo assim, né, com as meninas lá da loja. Veja bem, a gente tem pontos de vista diferentes. Você tá olhando isso, você tá vendo uma coisa. Eu tô olhando aqui atrás, eu tô vendo outra. Então, se você me perguntar, o que você tá vendo? Ah, eu vou falar uma coisa. Não, mas não é isso, é isso. E, na verdade, são pontos de vista, porque é tudo um papel, né? É um exemplo bem assim. É só pra gente entender melhor, né? Então, e a minha verdade pode ser diferente da sua verdade, baseado no quê? Nas crenças e nos valores que eu trago. Então, assim, tem muita coisa pra gente olhar, pra gente observar e não trazer aquilo como sendo única e exclusiva verdade, como verdade absoluta. Não dá pra agir assim, porque causa a separação entre os filhos de Deus. Qual é o homem que pode se vangloriar de possuir integralmente a verdade? Quando a área do conhecimento aumenta sem cessar e cada dia que passa as ideias são corrigidas. Hoje, uma coisa que é tido como verdade, como só funciona daquele jeito, o mundo está avançando, as coisas estão mudando, amanhã já não é mais, como a gente pode observar de tempos atrás. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais alta, elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. A gente não sabe nada, nada assim. Sabe, diante de tanta coisa que tem, esse universo é vasto. A espiritualidade, tudo que tem, nos é permitido conhecer muito pouco. Então, qual que é a pretensão de achar que eu detenho a verdade? Isso não faz parte da humanidade ainda. Só dos espíritos elevados. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todas. Então, às vezes, a gente fica querendo tanto deter o conhecimento, a verdade, e isso esquece da caridade. É a caridade que importa, o amor ao próximo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma da crença, a salvação não tem nada a ver com a crença. Contanto que a lei de Deus seja observada. Não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que deveria, em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade. Então, não é fora do espiritismo, fora da igreja, fora da verdade. É fora da caridade que não há salvação. Deixa eu até ver se eu falar isso. Fora da caridade não há salvação. Então, que possamos, sabe, esquecer esses detalhes. Não importa qual é a crença que você... em qual religião você vai, né? Qual igreja, qual você professa, qual fé você professa, isso não importa. O que importa é Deus. Deus, o que Ele nos ensina, o que Jesus nos ensina. Jesus falava de amor, não falava de religião. Você entendeu? Então, que a gente possa olhar para isso e trazer. Fora da caridade não há salvação. Independente da verdade, independente da religião, independente da igreja. Tá bom? E agora é um bom momento para a gente pôr isso em prática, não é, pessoal? Porque é o Natal, para celebrar o nascimento daquele que veio nos ensinar a amar e uma infinidade de coisas. Então, que a gente possa olhar para isso, tá bom? Com muito cuidado, um olhar amoroso. Abençoado seja o seu dia, um beijo no seu coração, beijos de luz. Gratidão sempre.